Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann, Malco Camargos e hoje com a participação especial de Edilene Lopes. Pessoal, a gente começa falando que o governo Lula vai apresentar hoje os detalhes da nova regra fiscal que substitui o atual teto de gastos. Uma coletiva de imprensa está prevista para logo mais às 10h30 da manhã com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um mecanismo que promete equilibrar os gastos, Ricardo, os gastos públicos, é lógico, né, do governo. Esse mecanismo foi aprovado ontem pelo presidente Lula. Algumas coisas vazaram. E aí, gostou do que viu ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, o que saiu, o que foi divulgado até agora, se eu gostei muito, Júnior. A gente tem uma limitação de despesas, né, a 70% da receita do governo. A gente tem a expectativa de zerar o déficit fiscal ano que vem e ter superávit a partir de 2025, né? O pessoal costuma dizer que o papel aceita tudo. Se essas medidas realmente forem concretas, se essas medidas forem realmente implementadas, isso tudo der certo, eu vou te falar, viu, Júnior? O governo Lula vai calar a boca de muita gente, inclusive a minha. Mas olha, eu vou ter o maior prazer do mundo de engolir minha própria língua, porque vai ser muito bom para o Brasil se eles conseguirem colocar em prática esse plano. Rita Mundim, bom dia para você. Como é que você viu essas coisas que já vazaram, esse anúncio hoje? Eu queria a sua análise sobre o assunto. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Alcançar essa zeragem das contas públicas aí do déficit primário e gerar um superávit primário de 0,5% e de 1% em 2026, isso não é um passe de mágica. São vários indicadores que têm que ser acompanhados para ver se isso é crível, se é possível de ser executado. Eu não vou criticar ainda aquilo que eu não conheci na sua totalidade, mas o que me chamou a atenção, e eu quero explicar de uma forma bem didática, porque o que faz o juro subir e permanecer elevado? É a capacidade de pagamento do país. E a capacidade de pagamento do país está diretamente ligada à forma que ele administra receitas e despesas. Então, se ele gasta muito mais do que ele ganha, a capacidade de pagamento vai reduzindo. E aí você tem um prêmio de risco, uma taxa de juros lá em cima, para que o credor continue a colocar dinheiro no país. Então, o mais importante de tudo é estabilizar e diminuir, né, a relação dívida-PIB. E não está, em nenhum momento eu vi no que vazou, nada direcionado ao comportamento do PIB e nem ao comportamento da inflação. Por quê? Se você não alcançar a meta do superávit, então eles colocaram um arcabouço mirado em metas de superávit. Mas você tem que saber como é que você está se desempenhando na geração de receitas. Porque se você não cumprir a meta de superávit, você vai ser penalizado e no outro ano você só pode gastar 50% das receitas. E aí vou finalizar meu raciocínio. As receitas são voláteis, as despesas não. Você pode ter receitas extraordinárias, em um ano o país pode ter um desempenho, um crescimento melhor do que no outro, e as despesas que você assumir, essas são recorrentes, como aumento de funcionalismo, aumento de auxílio, correção de tabela de IR, e aí que mora o perigo. Eu acho que nós temos que mirar na estabilização da relação dívida-PIB. Então, o PIB e o comportamento da inflação teriam que participar desses gatilhos. Malco Camargos, pelo que eu estou vendo, está faltando muita coisa para ser anunciada, algumas coisas foram vazadas. O que na sua opinião, falta aí de importante nisso tudo? Em que você vai colocar a lupa aí a partir das 10h30 da manhã? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. A grande questão para mim é algo que falta. Como concordo muito com o Ricardo, que foi divulgado até então, agrada muito ao governo, ao mercado e agrada a nós brasileiros, mas falta uma informação que é chave. Saúde e educação, aquela ideia do governo que deveria correr fora do teto de investimento nessa área, estará ou não contemplado por essa balança, essa relação entre gastos e receitas. A clareza sobre o que o governo fará em relação a essas duas áreas, para mim, é muito importante para poder avaliar a peça como um todo. Malco, até onde eu sei, tudo está sendo tratado do mesmo jeito. Saúde e educação não estarão no rol das exceções. Ô, Edilene Lopes, de qualquer maneira a gente vai ter que esperar esse anúncio e eu queria te perguntar como é que está a expectativa aí em Brasília. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Júnior, muito engraçado que nos últimos dias, principalmente ontem, circulou nos grupos de política aqui em Brasília e também aí em Belo Horizonte um meme, que era um documento, um PDF, como se fosse o arcabouço fiscal, o projeto, e na primeira página estava artigo 1º, projeto de lei complementar que apresenta o arcabouço fiscal. E na segunda página era uma foto do Haddad, segundo artigo, confia no pai. Claro que esse meme deve ter sido disparado pela base do presidente Lula, né? Não, assim, por aliados e apoiadores, mas isso circulou muito na internet ontem. Agora, em relação à proposta, é muito engraçado porque essa demora de 3 meses fez com que alguns partidos se antecipassem. O PSD, por exemplo, que hoje é um partido que está na base do presidente Lula, tem um ministro do PSD, inclusive mais de um, o único mineiro é do PSD. O PSD apresentou uma proposta específica e a informação de bastidores era de que eles temiam que o governo fosse muito flexível no projeto a ser apresentado e eles apresentaram uma proposta específica. Primeiro foi um deputado do PSD, o Pedro Paulo de São Paulo, do Rio de Janeiro, que apresentou a proposta, e depois a bancada do PSD se reuniu e tratou aquela proposta como dela, aprovou como sendo dela. Essa proposta basicamente substituía o atual teto de gastos, utilizando nesse projeto novo como referência a dívida pública para disparar mecanismos de ajuste. Basicamente, a proposta estabelecia como indicador de referência a dívida líquida do governo geral e permitia que as despesas crescessem acima da inflação apenas se a dívida estivesse em nível considerado sustentável. E aí, de acordo com a situação do país, ia dando a possibilidade de crescimento ou não. E aí essa proposta foi apresentada pelo PSD, temendo essa proposta do PT que vai ser apresentada hoje. A proposta do PT pode superar, pode ser melhor, mas os partidos se movimentaram, temendo que a proposta não fosse boa. Foi isso que aconteceu antes da divulgação, que acontece daqui a pouco e que ninguém sabe os detalhes. A verdade é essa, né, Júnior? Mantiveram fechada a proposta e 10h30 nós vamos saber o que de fato vai acontecer. Você que vai ficar de olho nisso aí em Brasília, Edilene? Também vou ficar de olho. O Jonathan vai cobrir, porque está no horário dele, mas eu acompanho tudo, né, Júnior? Eu fico 24 horas. Com certeza eu vou ver a coletiva do Haddad. Bacana. Edilene vai acompanhar também, junto com o Jonathan Ferreira, lá de Brasília. Rita, você chamou? Só informaçãozinha técnica. Pelo relatório de mercado do Banco Central, onde os economistas fazem as suas projeções, nessas condições que nós temos hoje, temperatura e pressão, o déficit está previsto para ser zerado só em 2028. Então, em 2024, a gente teria um déficit de 0,8 e 25 de meio. Em 2026, um déficit de 0,28% do PIB. Olha, pessoal, o avião com